Salve galerinha, voltei aqui no nosso preparatório. A gente falou aí do conceito de ações, das preferenciais e das ordinárias na última aula, e agora vamos entender um pouquinho. Esse não é um assunto aí tão comum de cair na sua prova de certificação CPA 10, mas é importante você entender para a prática aquilo que a gente fala aqui na Francesca Educação Financeira, entendendo realmente o conteúdo e para que você precisa dele. Imagina que uma empresa ela quer fazer emissão de ações, né? Uma empresa quer começar a ser negociada na bolsa para que outras pessoas possam comprar essas ações, né? E que tipo de ações que podem ser, né? As preferenciais e as ordinárias, né? O que a gente tem que se concentrar aí para a prova. Esse processo, então, para a gente entender melhor esse processo de abertura de capital na bolsa ou a possibilidade de vender ações na bolsa, ele é chamado aí de IPO, a sigla em inglês para oferta inicial de ações. Essa oferta inicial de ações é o que diz assim, olha, a Francesca Educação Financeira agora pode oferecer suas ações na Bolsa de Valores. Já que a gente falou da Francesca Educação Financeira, vamos usar a Francesca Educação Financeira como um exemplo. Imagina, existe aí a empresa Francesca Educação Financeira, que você está acompanhando esse nosso preparatório, deixando o like aqui no vídeo, inclusive. Francesca Educação Financeira resolve abrir capital na bolsa para que outras pessoas possam investir o dinheiro comprando ações da Francesca Educação Financeira, e conforme isso for crescendo, desenvolvendo, essas pessoas vão ter uma empresa maior do que quando elas compraram. Mas como é que é esse processo então? A Francesca Educação Financeira, para ela começar esse processo de IPO, de oferta inicial de ações, ela precisa inicialmente aí da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, que autoriza. Eu tenho que ir lá e dizer assim, olha, CVM, eu, Francesca Educação Financeira, eu quero abrir capital na bolsa, fazer o meu IPO, minha oferta inicial de ações. E aí eu preciso então dessa autorização. A CVM vai olhar, vai pedir uma série de documentos e vai dizer assim, olha, tudo certo, pode fazer IPO. Aí a Francesca Educação Financeira, agora simples e fácil, o professor Wagner aqui pega e começa a vender ações na bolsa. É isso? Não. Cada um tem um conhecimento, cada um tem uma realidade, e aí nós temos alguns pontos importantes. O professor Wagner, a Francesca Educação Financeira, não tem expertise nesse processo operacional aí de abertura de capital, de venda de ações, etc. Então a Francesca Educação Financeira, depois de ter conseguido a autorização da CVM, certo? Ela precisa buscar uma instituição financeira. E lembra lá quando a gente falou das instituições financeiras, falou inclusive de corretoras, bancos de investimento, bancos múltiplos, etc. Quando eu quero fazer um IPO, uma oferta inicial de ações, eu, da Francesca Educação Financeira, eu tenho que buscar uma instituição financeira, que é um banco de investimento, ou uma corretora, distribuidora de valores mobiliários. Lembra que elas têm aí regras e atividades muito parecidas. Busquei essas empresas, pode ser uma única ou mais do que uma, dependendo do tamanho da empresa, mas uma sempre vai ser a principal, aonde eu concentro aí a maior parte aí da força de trabalho aí nesse IPO. E depois de eu buscar essa instituição financeira ou essas aí para fazer o processo, essas instituições elas vão trabalhar em duas frentes. Primeira frente delas é o processo realmente de abertura de capital. Qual a documentação que eu preciso? Quais são os detalhes aqui para eu abrir capital de acordo com as regras de quem? Da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Depois disso, essas instituições financeiras também vão fazer a venda dessas ações, ou seja, o professor Wagner decidiu abrir capital da Francesca Educação Financeira, pediu lá para a CVM, Comissão de Valores Mobiliários, uma autorização, buscou um banco de investimento para que fizesse esse processo aí de IPO, de abertura de capital, e essa instituição inicia o processo, faz todo o processo, reúne a documentação, vê qual a regra que precisa seguir, o que o professor Wagner precisa mandar lá de documento fiscal, contábil, faturamento, etc. E depois faz também a venda dessas ações. Esse processo todo, ele também é conhecido como underwriting. Underwriting ou processo de subscrição, é onde aí a empresa faz esse IPO nos moldes, na regra ali que a gente mostrou ali em cima, trazendo isso um pouquinho aí para a prática. Óbvio, isso leva tempo, são grandes detalhes ali, porque a CVM também vai olhar muita coisa, a instituição financeira contratada também, e depois ela vai ter o processo de venda, né? Mostrar para os seus clientes que investir, comprar ações da Francesca Educação Financeira é interessante,
é rentável. E depois que eu fiz o processo ali de underwriting, né, fiz todo esse processo ali em cima, lembra que na última caixinha a gente tem a venda de ações, e quando a gente fala de venda de ações, a gente já falou um pouquinho disso em outros módulos, mas vale reforçar que a primeira negociação ela é chamada aí de mercado primário, onde aquela instituição financeira, o banco de investimento, a corretora ou a distribuidora que a Francesca Educação Financeira escolheu ali para fazer o seu processo de IPO e a venda das ações, onde essa galera pega e faz um book building, inclusive, né, um livro de ofertas, e vende essas ações ali da empresa no mercado primário. Aqui nesse mercado primário, como a gente já falou, o dinheirinho dos investidores, certo? O dinheiro, vamos lá, aqui é a Francesca Educação Financeira, né? Francesca Educação Financeira fez o seu IPO, a sua oferta inicial de ações, o dinheiro daqui vem para a Francesca Educação Financeira. Lembra? A Francesca Educação Financeira pediu autorização e ela está vendendo as suas ações. Esse é o mercado primário. A primeira negociação, o dinheiro vem para cá, depois de todo esse processo de underwriting. Depois que foi feita essa primeira negociação, antes ali a Francesca Educação Financeira aí tinha 1, 2, 3 ou alguns sócios, agora ela pode ter milhares, né? Depois desse processo de IPO, que ela vendeu ações para diversas pessoas, aí para milhares de pessoas, esse recurso ele acaba sendo negociado lá no mercado secundário. O mercado secundário é onde as pessoas têm lucro, onde as pessoas têm liquidez e onde o dinheiro troca de mãos. Professor, eu ainda não entendi. Olha só, o Joãozinho comprou ali ações da Francesca Educação Financeira e esse dinheiro foi lá para a Francesca Educação Financeira. Agora ele tem o quê? Tem uma ação da empresa da Francesca Educação Financeira. 1, 2, 100, 1000, 1 milhão de ações, é indiferente. O que ele faz com essas ações? Como é que ele ganha dinheiro? Ele devolve essas ações aí para a Francesca Educação Financeira? Não. Existe sim esse processo de recompra de ações, muitas empresas fazem isso em alguns momentos, mas isso não acontece com tanta frequência. E aí como é que eu tenho lucro a partir disso, né? Como é que eu consigo daqui a pouco vender um pouco disso porque eu preciso de dinheiro? Eu preciso do mercado secundário, eu preciso ter liquidez. Poxa, eu tenho 1 milhão de ações da Francesca Educação Financeira e está me faltando dinheiro para pagar aí uma conta, um cartão de crédito. Preciso vender uma parte dessas ações para pagar lá, senão vou ficar pagando um juro muito alto lá do cartão de crédito. E eu preciso ter lucro também, né? Tem algumas formas de ter lucro, isso aí a gente vai ver na próxima aula, mas tudo isso acontece no mercado secundário. Aqui a maioria desses assuntos a gente já falou em outras aulas, alguns a gente vai detalhar nas próximas, mas na Francesca Educação Financeira a gente gosta de trazer isso mastigado para você entender como é que é esse processo de abertura de capital, de venda de ações e esse mercado primário e mercado secundário que também cai na sua prova e você precisa estar atento, entendendo um pouquinho desse processo aí de underwriting, que é o processo aí todo de abertura de capital na Bolsa Brasileira. Te encontro na próxima aula para a gente falar mais sobre ações e principalmente aí trazer as formas que você ganha dinheiro aí com ações.